Histórias Não Contadas. Episódio: Uma Visita Inesperada. Os últimos raios de sol se debruçavam sobre os jardins e janelas em bolsão sobre a colina, deixando as flores e arbustos com aqueles belos tons dourados de fim de tarde. Bilbo ensinava antigos poemas em forma de canção a Sam no escritório. E Frodo descascava batatas e legumes na cozinha, enquanto um belo assado na lareira da mesma invadia os ambientes da toca. Sam recitava palavra por palavra um poema, tentando memorizar as frases. Ao sol nas terras do ocidente, há flores da estação, árvores brotam, a água é corrente e canta Sam fazia caretas tentando lembrar-se da palavra perdida na memória. Tentilhão! Berrou Frodo da cozinha num tom cantante. Eu sempre esqueço essa parte, lamentou-se Sam. Bilbo riu compreensivo. Você já memorizou mais da metade do poema, meu caro Sam. Já está de bom tamanho para algumas poucas horas de ensino. Sam começou de novo, recitando devagar e parando cada vez que esquecia alguma palavra. Ouviram-se batidas na porta da frente. A essa altura, o sol já havia sumido e as únicas luzes agora vinham dos candelabros e lamparinas espalhadas pela toca, que Frodo havia acendido mais cedo. Ele saiu da cozinha e parou no corredor. — Está esperando alguém, Bilbo? Perguntou enxugando as mãos num pano de prato. — Não que eu me lembre. Pode ver quem é, Frodo? Respondeu Bilbo do escritório. — Claro, respondeu Frodo e atravessou o corredor. E não conteve a alegria quando, ao abrir a porta, viu o mago Gandalf com seu sorriso largo, seu chapéu azul e cachecol prateado habitual. — Gandalf! Disse Frodo se jogando num abraço, estando o mago ainda na soleira da porta. — Bilbo, você não vai acreditar! É Gandalf! Ele está aqui! Disse entrando no vestíbulo, seguido pelo mago, que lhe deu seu chapéu, cachecol e bolsa, que foram devidamente pendurados em pregos ornamentados na parede. Bilbo já veio de encontro pelo corredor. — Gandalf, seu tratante! Já estava achando que você não iria mais aparecer, disse Bilbo sorrindo, abrindo os braços para um abraço apertado que o mago correspondeu depois de desviar a cabeça do candelabro do vestíbulo. — Faz o quê? 8 meses ou 1 ano? Que seja, você como sempre acerta em cheio a hora de aparecer. Estamos fazendo um belo assado com batatas. Pelo visto, magos também têm nariz aguçado, disse Bilbo fazendo todos rirem. E parece estar maravilhoso pelo aroma, concluiu Gandalf cheirando o ar. Mas se dependesse da sua boa comida, meu pequeno hobbit, eu nem sairia de bolsão. Gandalf fez todos rirem mais uma vez. Dessa vez os elogios ou críticas serão para Frodo, que está na cozinha desde o meio da tarde. Mas venha, vamos nos sentar na sala, é mais confortável, disse Bilbo conduzindo Gandalf à sala que ficava antes da sala de jantar. Sam, vem aqui, fique conosco. Teremos que interromper nossa aula de poemas, mas o motivo é digno para tanto, chamou Bilbo num tom brincalhão de sempre. Timidamente, Sam apareceu na abertura em arco da sala. Acho que vou para casa então, senhor Bilbo. Não quero atrapalhar, disse Sam envergonhado. Nada disso, anunciou Frodo.
você vai ficar para o jantar. Fiz muita comida. Dá para nós 4 e ainda sobrará um monte para petiscar na ceia. Sam ainda estava receoso. Se você ficar, contarei alguma história sobre minhas aventuras no leste, disse Bilbo em tom de barganha, acabando com o impasse. Pois os olhos de Sam já brilhavam ao imaginar-se ouvindo alguma história das aventuras do Sr. Bilbo. Então está decidido, disse Bilbo satisfeito. Sente-se aqui conosco, Sam. Frodo, quanto tempo levará para o assado ficar pronto? Mais ou menos 1 hora, respondeu sentando-se em outra poltrona. Ótimo, disse Bilbo. Então, Gandalf, conte-nos por onde você andou e de onde você está vindo. Quero saber tudo sobre as terras além do condado. Estava em Valfenda. Vim pelas terras ermas, respondeu Gandalf num tom cansado. Mas vejo que Sam está muito ansioso por alguma história e gostaria de descansar um pouco antes de contar as minhas, disse Gandalf ao ver a reação de Sam ao ouvir a palavra Valfenda. Recostou-se na poltrona, colocando os pés num encosto logo à sua frente. Não pense que vai escapar de me contar todas as novidades, Gandalf, mas creio que posso saciar esse pequeno com alguma história antes do jantar. Sobre o que quer ouvir, Sam? Se for possível, sobre elfos, Sr. Bilbo, disse quase sussurrando e com as bochechas vermelhas. Os outros riram. Muito bem, falaremos sobre os elfos, então, disse Bilbo se concentrando, começando a puxar suas memórias. Por onde posso começar? Deixe-me pensar. Sim. Começarei com tochas e flechas. Elas estavam ao nosso redor, iluminando a negridão daquela floresta odiosa. Tínhamos andado o dia todo e estávamos cansados e famintos. Foi quase um alívio vermos as luzes, se não fosse por aquelas flechas pontiagudas e assustadoras que chegaram junto com elas. Foi tudo muito rápido e quase não consegui escapar sem que me vissem. Os anãos não tiveram tanta sorte e foram amarrados e levados em meio aos guerreiros élficos que os conduziram pela mata. Eu os seguia de perto, me guiando pela luz das tochas. Foi quando eu ouvi o som de água correndo e as tochas pararem por alguns instantes. Quando continuaram, pude ver que estavam atravessando uma ponte. E no final dela se abria um enorme portão de pedra que seguia para uma caverna iluminada. Aquilo tudo me deu muito medo, Sam. Quase pensei em deixar os anãos lá. Mas para onde eu iria? Não havia muito que decidir e eu segui pela ponte. Apesar do medo, foi alentador ver o céu estrelado depois de tanto tempo vendo apenas copas e copas de árvores. Teria parado para admirá-lo se pudesse. Mas o portão estava se fechando e tive que correr para entrar antes que ele me esmagasse. Sam, você teria ficado impressionado com aquelas cavernas. Não eram úmidas e sufocantes como a dos goblins nas montanhas. Suas paredes eram de pedra esculpida, cheia de tochas e belas lamparinas, iluminando os túneis e salões que se espalhavam por todo o lugar. O ar era fresco e havia plantas e pequenos jardins. Trepadeiras cresciam pelas paredes e até pequenos riachos que desciam em cascatas. Um palácio magnífico feito em meio às rochas. E enquanto os elfos levavam os anãos por aqueles túneis, eles cantavam alegres e revigorantes canções. Era deveras reconfortante. E eu imaginava que logo os elfos e anãos se entenderiam e eu poderia finalmente comer alguma coisa decente e dormir numa gostosa cama novamente. Ainda mais quando chegamos ao salão principal. Enormes colunas esculpidas nas pedras e num trono de madeira com galhos e folhagens ao redor, o grande rei élfico nos aguardava. Ele era majestoso. Tinha longos cabelos dourados e usava uma coroa de galhos e folhas outonais. Um verdadeiro rei dos bosques.
Fiquei espiando atrás de uma das colunas enquanto os anãos foram desamarrados e colocados no centro do salão embaixo de um grande candelabro. Minhas esperanças de comida e cama se desvaneceram quando a conversa entre o rei e os anãos começou. O rei queria saber o que estávamos fazendo na floresta, e os anãos não foram nem um pouco diplomáticos ao responderem, e a fome os deixou 10 vezes mais rabugentos. O rei, apesar da sua majestade élfica, também tinha um olhar duro, e não titubeou ao mandar os anãos para as celas no subsolo, até que algum deles lhe contasse a verdade. E assim terminou a discussão. E lá estava eu, Sam, sozinho, preso dentro de um enorme palácio nas cavernas, tendo que me esconder como um rato se quisesse sobreviver. Senti muita falta do condado naqueles dias, como em vários outros durante aquela aventura. Por várias vezes me senti um miserável por estar ali naquela situação. Mas em algumas ocasiões era muito agradável. Afinal, eram elfos. E elfos são um povo muito interessante, como você bem sabe. Lembro-me de uma ocasião em que tinha acabado de apanhar algumas frutas e pães da mesa principal, num dos inúmeros salões espalhados pelas cavernas, e estava comendo escondido em um canto escuro. Um jovem príncipe élfico, filho do rei, entrou justamente quando o rei descia a escada serpenteante que levava para as cavernas superiores. Engoli meu pão em seco, temendo ser descoberto. Mas não me perceberam, nem o pai, nem o filho. O jovem fez uma reverência ao pai e o informou que alguns elfos da aldeia vieram pedir ajuda. Parecia que um animal de força e tamanho descomunal estava descontrolado, matando outros animais e destruindo a floresta sem qualquer motivo aparente. Conversaram por um tempo. Depois o rei chamou vários guardas e começou a dar ordens. O filho do rei saiu logo em seguida. Eles haviam decidido. Iriam caçar a fera. Tomei coragem e decidi segui-los. Pensei que talvez com sorte eu conseguisse achar uma saída daquela mata. O palácio estava em total agitação. Guardas correndo para lá e para cá. Mais tarde, enfim, se ouviu a corneta. O grande portão foi aberto e uma grande luminosidade diurna invadiu o pórtico de entrada. Em fileiras sincronizadas e perfeitas, eles marcharam pela ponte em direção à floresta. À frente ia o filho do rei, no meio, o próprio. Todos vestidos com roupas que se confundiam com a vegetação. O rei levava uma grande lança presa às costas. Alguns elfos também levavam lanças, mas a maioria usava arcos e flechas. Eu os segui de longe. Depois da ponte, seguiram ladeando o rio por um bom tempo, passando mais tarde por uma ponte de madeira. Subiram por uma trilha por entre as árvores. Quando olhei para cima, foi que percebi que as árvores mais fortes e altas, boa parte delas eram faias, estavam repletas de casas construídas sobre os galhos, e se chegava nelas por escadas que contornavam os troncos. Sam abriu a boca fascinado. Essa era uma parte da história que ele não conhecia. Bilbo continuou. Sim, Sam. Uma verdadeira cidade nas árvores. Nunca havia visto nada igual. Havia muitas cabanas no chão também, e vários elfos iam e vinham, subindo e descendo. Mas infelizmente ficamos pouco tempo ali. Foi apenas uma parada para refazer as forças e para que elfos da aldeia se juntassem ao pequeno exército do palácio. Seguimos viagem depois de algumas horas. Parece que um elfo da aldeia sabia a direção que o animal havia seguido. E pouco tempo depois, até eu saberia a direção. Era um rastro horrível de destruição. Troncos de árvore esmiuçados como se fosse madeira podre. E alguns corpos de animais sem sorte que não haviam conseguido escapar de sua fúria. Ele não os havia comido. Era apenas um desejo louco de matar que o impelia. Confesso que comecei a ficar com medo depois de ver tudo aquilo. Mesmo depois das aranhas. Aquele animal devia ser muito grande,
e ter uma força gigantesca para causar tamanho estrago. Procurei ficar no lugar mais seguro que eu consegui achar. Parei quando ouvi um assobio de pássaro. Depois de tanto tempo com eles, sabia que o som vinha de um elfo batedor. Todos pararam e se posicionaram formando uma meia-lua ao redor de um enorme arbusto. Com certeza tinham achado a fera. A batalha iria começar. Vi o filho do rei saltar para uma árvore com uma velocidade e destreza que me fez piscar os olhos. Decidi subir numa também. Muito mais desajeitado e devagar, confesso. Não sou muito bom em subir em árvores, como vocês bem sabem. Mas depois de subir até a ponta de uma, alguns dias antes na floresta, já tinha pegado algum jeito. E assim, escondido, olhei os elfos lá embaixo posicionando seus arcos em direção ao arbusto. Outros 3 ficaram de frente a ela com lanças. 4 flechas foram disparadas e um urro terrível saiu de dentro do arbusto. Tão terrível que me fez gelar até os ossos. Então eu o vi. Um javali, Sam. Um enorme javali. Nunca tinha visto um javali daquele tamanho. Com 2 enormes presas que raspavam o chão, levantando terra, galho e tudo que encontrasse. Ele estava enlouquecido. As flechas mal o haviam machucado e ele seguia cego em direção aos 3 elfos com as lanças. Quase gritei para eles saírem do caminho antes que fossem esmagados. E eles o fizeram sem que eu precisasse gritar. Não sem antes lançarem as lanças. E infelizmente foram despedaçadas pelo animal. Mais e mais flechas foram atiradas, mas parecia que isso só o deixava mais enfurecido. Os elfos atiravam e desviavam, quando ele vinha em sua direção. Percebi que eles o estavam cansando e propositalmente o enfurecendo ainda mais. Calmos e concentrados, saltando de um lugar para o outro como cervos nas colinas. Então vi o filho do rei atirar várias flechas lá do alto da árvore, chamando a atenção do javali, que veio correndo e bateu com tudo no tronco da árvore, fazendo-a balançar e quase quebrar. O jovem príncipe saltou no mesmo instante e saiu correndo com o javali em sua perseguição. Meu coração batia agitado em meu peito. De repente, o jovem príncipe fez algo totalmente louco e improvável. Atirou-se ao chão. A vontade de fechar os olhos naquele momento foi grande, confesso. Mas ainda bem que não o fiz. Uma lança estava camuflada no chão e quando o animal estava quase em cima dele, ele a atirou entre a perna dianteira, fazendo o animal tombar de lado. O rei surgiu saltando por cima do filho, com sua lança em punho, e a cravou direto no peito do javali, parando em pé do outro lado. E assim, em segundos a fera se foi. Tinha acabado. Foi então que percebi toda a estratégia. Os primeiros elfos enfraqueceram o javali, dando assim a chance ao príncipe de abatê-lo para que o rei pudesse matá-lo em seguida. Que sincronia! Naquele dia eu entendi por que as aranhas não nos seguiram até a clareira e por que elas temiam tanto os elfos. À noite, houve um grande banquete de comemoração na aldeia, e o prato principal foi assado de javali. Não tive coragem de subir as escadas. Me contentei em admirar as árvores iluminadas perto de uma das grandes fogueiras que tinham sido feitas no chão para os assados. Havia barulho e música por toda a parte, mas uma canção em especial me chamou a atenção. Perto de mim, num eirado mais baixo de uma das árvores, o jovem príncipe cantava sozinho uma canção. Ela falava sobre dias muito antigos, de quando eles viviam às bordas das matas, e vez ou outra podiam escapar para cavalgar sobre os campos abertos, sob o luar e as estrelas. E de como depois da chegada dos homens eles se agarraram cada vez mais ao crepúsculo e ao acaso, adentrando e morando cada vez mais fundo nas escuras florestas.
Olhei para as estrelas que ele contemplava e fui levado para aqueles tempos onde tudo era novo e belo. E assim eu fiquei, até aquela doce e saudosa canção acabar. E o assado? Perguntou Sam, tirando Bilbo de seus pensamentos longínquos. Você conseguiu pegar um pedaço? Era bom? O assado! Gritou Frodo, correndo para a cozinha logo em seguida. Sam, você acabou de salvar nosso assado com sua pergunta. Ele está no ponto! Gritou Frodo da cozinha, aliviado. E assim eles puseram a mesa e tiveram mais conversas sobre elfos, assados e dias antigos. Bilbo garantiu que o assado de Frodo estava tão bom quanto aquele em Treva-Mata. E Sam escutou mais uma vez fascinado Gandalf contar sobre seus dias revigorantes em Valfenda. Só pararam depois que a mesa já estava bem mais vazia e suas barrigas bem mais cheias. Mas ainda tinha comida de sobra para cear mais tarde, quando a barriga já tivesse um espacinho vazio novamente. Frodo estava feliz e grato pelos elogios à sua comida e recusou veemente qualquer ajuda com a louça, deixando Gandalf e Bilbo irem sentar no banco lá fora com seus cachimbos. Sam foi mais teimoso que Frodo, e mesmo com toda a recusa do patrão, ele já enxugava a louça de pano em mãos. Você não se deixa convencer, não é, Samwise Gamgee? Disse Frodo, jogando mais um pouco de água quente na pia, com a chaleira fazendo a espuma borbulhar. É o mínimo que eu posso fazer depois de tão agradável noite, Sr. Frodo, respondeu Sam, guardando mais um prato limpo na cristaleira. Quando voltou, ouviu o barulho da água na pia, enquanto Frodo lavava a louça, e lembrou-se do poema. Árvores brotam, a água é corrente, e canta o tentilhão, recitou o cantante e festejou logo depois. Eu lembrei, Sr. Frodo, dessa vez não esqueci a palavra. E com um sorriso largo, continuou a enxugar a louça. Ou pode ser noite sem bruma, continuou Frodo, na faia as estrelas. Qual joia de elfos, cada uma, nos ramos brilham belas, complementou Sam, recebendo um sorriso de aprovação de Frodo, que lhe deu ainda mais ânimo para continuar o poema. E assim eles continuaram a recitar e cantar o poema que no futuro salvaria suas vidas numa torre escura em Mordor. Lá fora, sentados num banco na frente de Bolsão, Gandalf e Bilbo admiravam o condado e um céu repleto de estrelas. Lá embaixo, a roda do moinho fazia o seu trabalho e lamparinas iluminavam a encruzilhada e os caminhos da vila dos hobbits. Mais ao longe, no lado leste, as luzes de Beirágua apareciam refletidas no lago. Um aroma de aveia recém-cortada vinha dos campos ao redor, e feixes que à noite eram apenas pequenos montões escuros esperavam sua vez de irem para os celeiros. Gandalf soprava anéis de fumaça
que se desvaneciam na brisa calma e fresca da noite. Algumas coisas demoram a mudar, disse pensativo. Cada vez que venho aqui, encontro tudo do mesmo jeito que estava antes. E isso é algo ruim? Perguntou Bilbo depois de também soltar um anel de fumaça com a boca. É claro que não, respondeu Gandalf de forma calma, deixando o cachimbo sobre o banco. É bom. É muito bom quando coisas boas resistem ao tempo. Você não sabe a sorte que tem em morar aqui, Bilbo. Ora, é claro que sei, disse Bilbo num tom ultrajado, mas brincalhão. Graças a um mago encherido que me levou a altas montanhas e profundos vales e me fez passar por inúmeros perigos, eu descobri o quanto amo esse lugar. E sou muito grato por ter conseguido voltar. Mas... Bilbo parou de repente. Mas... perguntou Gandalf. Às vezes sinto aquele comichão nos pés. Uma vontade de sair porta fora e voltar para aqueles belos lugares que um dia conheci. Bilbo olhou as estrelas. Earendil. Suspirou. Sabe, tenho feito várias anotações sobre os dias antigos. Estou pensando em acrescentá-las ao meu livro. Anoto que consigo lembrar-me de Mestre Elrond contando em Valfenda, mas ainda assim falta muita coisa. Há muitas lacunas. Gostaria de um dia voltar para lá e perguntar mais. Será que Mestre Elrond me ajudaria com meu livro, Gandalf? Creio que sim, Bilbo. E está certo em perguntar a ele. É um dos poucos que ainda se lembra das histórias antigas. E não penso que se negaria a contar a história de seu pai e seus antepassados. Ótimo, disse Bilbo satisfeito. Estou pensando em levar Frodo comigo. Talvez até o pequeno Sam para conhecer finalmente os elfos. Mas é uma viagem longa. E há muitos preparativos. E isso tudo é muito cansativo, se quer saber. Bilbo riu. Um dia eu irei. Mas por enquanto, me contento em ouvir o que um mago pode me contar. Quer fazer o que amanhã? Pensei em ir até o Vale Comprido. Ed ainda aluga carroças? Oh, sim. Até conseguiu comprar uma bonita toca depois do água. Os negócios andam muito bem para ele. Vou ver isso amanhã para nós. É claro que vou com você, e no caminho poderá me contar o que quero saber. Terminou Bilbo com um sorriso de alguém que ganhou uma aposta. Gandalf sorriu como alguém que não se importou em perder. Então está bem, disse Gandalf esticando as pernas. Sei que você não me deixará em paz enquanto não conseguir suas anotações. Já terminou a história que estava escrevendo? Sobre sua aventura no leste? Já, sim, respondeu Bilbo animado. Eu até coloquei um título. É mesmo? E qual você escolheu? O Hobbit. Lá e de volta outra vez. O que acha? É muito bom. Mas acho pouco provável que alguém um dia queira ler o seu livro, Bilbo. Provavelmente, Gandalf. Mas nunca se sabe, meu amigo. Nunca se sabe.